Aleluia! Todos são bem-vindos a mais um encontro de louvor e adoração ao nosso Deus. Porém, é um encontro muito especial. Nós estamos aí no começo de um novo ano, em um período de transição, e nessa noite, nós como igreja, como corpo central de São Paulo do Exército de Salvação, nós queremos com muito carinho e com muita alegria desejar boas-vindas aos nossos novos oficiais dirigentes, os novos pastores da nossa igreja. Os majores Vanessa e Marcelo Simões e seu filho Mateus. Sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Oremos. Querido Deus, muito obrigada por essa semana que o Senhor tem nos concedido de vida, vitórias. Quero agradecer a Deus pelos meus irmãos também, por tudo que o Senhor tem feito por cada um deles. E nessa noite, de maneira especial, queremos trazer a vida dos majores, Marcelo e Vanessa, à tua presença. Queremos agradecer por suas vidas dedicadas ao teu serviço e também por essa nova nomeação no corpo central. Queremos agradecer por eles mais uma vez terem ouvido a tua voz, atendido o teu chamado e chegado até aqui. Pedimos, ó Pai, que o Senhor, nesse tempo tão difícil de pandemia, possa conduzi-los na tua vontade para esta igreja. Pedimos também, ó Deus, que cada um de nós da igreja possamos estar ligados contigo para a tua vontade, para que juntos possamos trabalhar para o teu reino neste lugar, nesta comunidade, para levar a tua salvação e ajuda àqueles que precisam. Também quero lembrar do seu filho Mateus. Queremos agradecer por sua vida e pedir, ó Deus, que o Senhor conceda a ele também um tempo abençoado aqui nesta nova cidade. Que ele se sinta amado, que ele possa, ó Deus, na escola, onde ele for, sentir, ó Deus, a tua presença, que ele consiga os amigos, que ele se sinta aqui um novo lugar e também sendo amado. Guarda-os em ti. Abençoe para que a tua vontade possa ser cumprida na vida deles e na nossa igreja também. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até ao fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22:6. Meus queridos pastores, sejam muito bem-vindos. Estes são os votos da Escola Bíblica Dominical do Corpo Central. Sejam bem-vindos! Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Sejam bem-vindos. Este é o desejo dos grupos musicais. Salmos 119, 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Sejam bem-vindos do grupo de estudo bíblico. Aleluia, boa noite. Estou aqui representando o Ministério Déboras, essas queridas que têm sido verdadeiras guerreiras de oração e o Senhor tem se manifestado, derramado o seu poder. Vou deixar então um versículo que está em 1 Timóteo, versículo 2, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que fala assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graça a Deus em favor de todas as pessoas. Amém. Pastores Marcelo e Vanessa, sejam muito bem-vindos em nome do Ministério Déboras. Que Deus os abençoe poderosamente e que vocês estejam aqui esse tempo para somar e que realmente o nome de Deus seja glorificado através das nossas vidas e através desse ministério. Que Deus os abençoe, sejam bem-vindos mais uma vez. Sejam bem-vindos! Bienvenue de la famille haïtienne. Famille haïtienne, dis-nous bienvenue. Sejam bem-vindos.
Majores Marcelo e Vanessa, aqui é a Nereida. Aqui é a Nália. Sejam muito bem-vindos ao Corpo Central. Eu tenho certeza, nós temos a certeza, que vai ser um tempo muito abençoado. Que Deus abençoe. Um beijo. Sejam bem-vindos. Aqui é o Samuel Lacai, minha esposa Rosângela e a nossa filha Camila. Queremos dar a vocês boas-vindas, Majores Vanessa e Marcelo Simões, no Corpo Central. Que seja um tempo muito abençoado. Sejam bem-vindos! Quem são os Majores Vanessa e Marcelo Simões? Eles nascem na cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A Vanessa, no dia 5 de setembro de 1979, e o Marcelo, no dia 2 de abril de 1976. Eles começam a frequentar a igreja, o Corpo de Livramento do Exército de Salvação em setembro de 1995, através da Liga de Jovens, uma atividade específica para esse público. E são alistados como membros, como soldados do Exército de Salvação em novembro de 1997. Ah, o amor! Eles então se casam no dia 1º de dezembro de 2001. Porém, Deus vai falando com eles a respeito de um chamado muito especial e específico para trabalharem em tempo integral como pastores, como oficiais
do Exército de Salvação. E eles recebem a confirmação desse chamado no dia 5 de fevereiro de 2000, em pleno congresso, com então o general John Gowans. Um versículo que marcou o coração da Vanessa nesse período: ordene e ensine estas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. E um versículo que marcou o coração do Marcelo: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Eles então entram no Colégio de Cadetes, o nosso seminário, em fevereiro de 2000, na seção Edificadores, e são comissionados como oficiais do Exército de Salvação em 13 de dezembro de 2003. Então, a família vai aumentar com a chegada do seu filho Mateus Bisso Simões, em 26 de abril de 2007. O Mateus nasce na primeira nomeação dos majores, que foi em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Lá eles permanecem de 2004 a 2007. A segunda nomeação, ainda na divisão do Rio de Janeiro, é Campos, e eles ficam lá de 2008 a 2013. Sua terceira nomeação, então, é o Corpo Central de Recife, na divisão do Nordeste, no ano de 2014 a 2016. A quarta nomeação, então, é o Corpo de Rio Grande, na divisão do Rio Grande do Sul, do ano de 2017 a 2020. Quinta nomeação, a partir de fevereiro de 2021, Corpo Central de São Paulo, na divisão de São Paulo. Eu termino com um trecho de um coro cristão que diz assim: quando Deus escolhe alguém, Ele mesmo faz tudo o que determinou em seu coração. Capacita os chamados, fortalece o seu braço, pois a obra é dele e não falhará. Amém. Ele mesmo faz tudo que determinou.
Aleluia! O Exército de Salvação é uma parte da Igreja de Cristo e, como tal, precisa de homens e mulheres santos para levar a cabo a liderança temporal e espiritual. Reconhecemos que, através da história do Exército de Salvação e em todas as partes do mundo, Deus tem provido para essa necessidade. E nós nos alegramos hoje por sua escolha dos majores Marcelo e Vanessa Simões para zelarem e darem direção ao Corpo Central de São Paulo. Majores Marcelo e Vanessa, ao se prepararem para aceitar as responsabilidades que lhes têm sido dadas, compartilho com vocês a profunda convicção de que esta decisão tem sido em resposta à direção de Deus. Amém. Cremos também completamente que Ele tem a vida preciosa do filho de vocês, o Mateus, em suas mãos. E que Ele também está dirigindo Mateus nesse momento de adaptação juntamente com vocês. O Deus que chamou vocês, majores Marcelo e Vanessa, para seu serviço, o Deus que estava com vocês quando firmaram seu pacto e receberam suas comissões como oficiais do Exército de Salvação, é o Deus que irá sustentá-los nos anos que estão à frente. Ele é o Deus que hoje lhes dá o poder para as responsabilidades que lhes têm sido entregues. Majores Marcelo e Vanessa, como oficiais dirigentes, vocês terão o dever e o privilégio do cuidado de todos os aspectos da obra do Exército de Salvação no Corpo Central de São Paulo. Confiam no Senhor para que Ele lhes ajude nessa tarefa? Confiamos. Eis aqui a palavra de Deus. Amém. A qual vocês têm sido chamados pessoalmente a pregar, a qual vocês têm prometido defender como base de todo o ensinamento bíblico. Prometem defender a Bíblia como a única regra divina da fé e prática cristã? Prometemos. Eis aqui a bandeira do Exército de Salvação, sob a qual vocês têm lutado como soldados, oficiais, ao longo desses anos. Suas cores e seu lema representam os temas essenciais da mensagem do Exército de Salvação: o sangue de Cristo e a santificação pelo Espírito Santo. Vocês farão todo o possível para ajudar os salvacionistas sob sua direção a guardarem essas verdades sagradas e manterem a integridade desta mensagem? Faremos. O banco de misericórdia é o lugar para o qual os pecadores são chamados ao arrependimento e onde os cristãos encontram uma comunhão mais íntima com Deus. Aí, o discípulo também muitas vezes encontra a sua experiência de ser cheio do Espírito Santo. Para tais fins, vocês farão do banco de misericórdia o centro do seu ministério? Faremos. A congregação deste corpo central, alguns membros do qual estão assistindo a esta reunião virtual, são os soldados, jovens soldados, aderentes e amigos do Exército de Salvação, aos quais vocês são chamados a servir no nome de Jesus Cristo, sendo igualmente chamados a servir os inconversos, aqueles que não têm amigos, aqueles que se encontram sem igreja. Aceitam assumir como sua responsabilidade o bem-estar espiritual dessas pessoas? Aceitamos. Em reconhecimento às suas respostas de aceitarem os desafios apresentados por sua nova nomeação, exorto-os na presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Preguem a palavra da verdade e mantenham seus princípios. Permaneçam fiéis à bandeira e preservem de dano ou desonra tudo aquilo que ela representa. Ministrem às pessoas, ofereçam cuidado pastoral aos oficiais locais e a todos os soldados e pessoas que entrarem em contato com o corpo central.
mantenham a disciplina interna do exército de salvação e encorajem o espírito de abnegação que transforma a disciplina em alegria. Deem oportunidade para todo o povo de Deus, homens e mulheres, para usarem seus dons espirituais, cumprirem seu chamado e seu ministério. Recrutem candidatos para perpetuarem e engrandecerem o reino de Deus através do exército de salvação. Administrem o trabalho do exército de salvação deste corpo como mordomos de sua propriedade e de suas finanças, de seus programas de promoção social e de seu povo, de seu bem-estar e de seu futuro desenvolvimento. Agora, eu os instalo como oficiais dirigentes do Corpo Central de São Paulo. Sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Amém. Convido agora os salvacionistas e amigos do Exército a receberem seus novos líderes da parte do Senhor. Sejam fiéis a eles e os apoiem em oração e também de forma prática. Que Deus abençoe os majores Marcelo e Vanessa Simões, também o seu filho Mateus. Que Deus abençoe o Corpo Central de São Paulo. Amém. Que Deus abençoe o Exército de Salvação. E agora então eu convido o Coronel Douglas que faça uma oração dedicando a vida dos majores a este novo ministério que o Senhor lhes tem confiado. Oremos. Pai, com quanta gratidão neste dia, Senhor, encomendamos as vidas dos majores Marcelo e Vanessa Simões e o seu filho Mateus, Senhor, nas tuas mãos. Amém, Senhor. Obrigado que eles tenham chegado aqui a São Paulo para assumir a direção do Corpo Central de São Paulo e este ministério quase, Senhor, secular, do Exército de Salvação em São Paulo. Abençoa teus filhos, Senhor, Amém. Amém. a vida pessoal e familiar deles, sobretudo a vida espiritual, Amém. para que eles possam sempre dar, Senhor, do teu Espírito, o que Ele tem dado a eles nas vidas deles. Abençoe seu lar, abençoe seu ministério, Senhor, aqui no Corpo Central, entre os camaradas deste corpo e na comunidade, o bairro da Liberdade, Senhor. Guarda as vidas deles, utilizem grandemente a teus filhos para a extensão do teu reino através do Corpo Central. Abençoa o Maior Marcelo, a Maior Vanessa, Mateus também, a cada camarada do Corpo Central, a trabalharem juntos, Senhor, Amém, Senhor. para o engrandecimento do teu reino, para a salvação das almas. Amém. Guarda eles, abençoa neste dia, te pedimos, Senhor, no nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Estamos vivendo um novo tempo. O mundo mudou e, de repente, nós nos encontramos em uma nova realidade. A pandemia do Covid-19 chegou até nós e acabou nos fazendo mudar os nossos hábitos, as nossas rotinas, os nossos planos. Tantas pessoas tiveram que mudar seus planos, seus negócios, alvos de vida que tinham almejado em virtude daquilo que não se era esperado. Nós estamos nessa nova realidade e essa nova realidade ela acaba atingindo em cheio muitas áreas da nossa vida. E uma dessas áreas da nossa vida é a igreja. Por exemplo, acho que um exemplo muito claro do que eu estou falando e do que estamos vivendo é esse momento agora onde eu estou me dirigindo à congregação, ao Corpo Central de São Paulo, aos irmãos do Corpo Central de São Paulo, sem ainda ter tido um contato real, físico, com cada um de vocês, pois faz parte dessa nova realidade. Essas boas-vindas tão diferentes, essa mensagem adaptada a esse novo tempo,
ela nos mostra que sim, não adianta fazermos vistas grossas, o mundo mudou, o mundo está mudando, e essa é uma grande verdade que nós precisamos entender. O mundo não mudou, o mundo sempre está mudando. Por mais que nós não gostemos dessa palavra mudança, pois a mudança muitas vezes nos força a sair da nossa zona de conforto. Acho que nós não gostamos muito dessas mudanças, não gostamos muito de sair daquilo que nós já conhecemos, de sair daquilo que nós já dominamos, mas diante disso nós estamos forçados a viver essa nova realidade, esse novo tempo, um tempo de distanciamento social, um tempo onde nós estamos dando atenção de uma maneira muito mais real aos nossos hábitos de higiene, pensando mais não só no nosso bem-estar, mas também no bem-estar daqueles que nos cercam, daqueles que fazem parte da nossa comunidade, daqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade. Quanto tempo faz que talvez não damos um abraço em amigos queridos? Quanto tempo faz que talvez não nos aproximamos de pessoas que são importantes para a nossa vida, e isso em nome do amor? É interessante, o amor sempre falou sobre proximidade, mas hoje nós entendemos que esse mesmo amor, ele nos ensina a estarmos um pouco distantes uns dos outros em prol da vida do outro. E essas mudanças que têm acontecido, elas são muito reais hoje. Não há como nós fecharmos os olhos para o que está acontecendo. Não há como nós tentarmos pensar que essas mudanças elas não trarão consequências, e já estão trazendo consequências importantes para a maneira como nós nos relacionamos, para a maneira como nós trabalhamos, para a maneira como nós entendemos o mundo. Estamos vivendo um novo tempo. Você e eu estamos diante de um novo tempo. E a grande questão que eu trago nesse momento é: nós como cristãos, de que maneira nós devemos encarar esses novos tempos? Nós como cristãos, de que maneira nós estamos lendo esses novos tempos, de tal modo que esse cristianismo que nós vivemos seja um cristianismo dinâmico, um cristianismo atual e um cristianismo conectado com esse momento histórico que nós estamos vivendo. E Deus tem me falado muito ao coração sobre essa questão, e eu gostaria de compartilhar com vocês uma leitura muito interessante, muito conhecida também, que se encontra no segundo livro de Reis, capítulo de número 6, dos versículos 1 ao 7. Permita-me realizar essa leitura. E diz assim a palavra de Deus: Certo dia, os membros do grupo de profetas disseram a Eliseu: Como vê, este lugar onde nos reunimos é pequeno demais. Vamos descer ao Rio Jordão, onde há muitos troncos, e construir ali um lugar para nos reunirmos. Está bem, disse Eliseu, podem ir. Venha conosco, sugeriu um deles. Eu irei, disse Eliseu, e foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, começaram a derrubar árvores. Enquanto um deles cortava um tronco, a parte de ferro do machado caiu no rio. Ai, meu senhor, gritou, o machado era emprestado. Onde caiu? Perguntou o homem de Deus. Quando mostraram o lugar para Eliseu, ele cortou um galho, jogou na água e fez o ferro do machado flutuar. Pegue-o, disse Eliseu. E o homem estendeu a mão e o pegou. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, você aí em seu lar, ou no trabalho, ou seja lá onde você está assistindo essa mensagem. Feche os seus olhos, vamos pedir a direção de Deus, vamos pedir que o Senhor prepare o nosso coração
para o que ele tem para nos falar sobre como devemos encarar esses novos tempos. Deus, eu te peço que a tua palavra fale ao coração de cada um que tem buscado respostas para esse novo momento, para cada um daqueles que tem buscado uma direção em ti para encarar essa nova realidade, esse novo tempo, essas mudanças que estão acontecendo no mundo. Eu entendo, Senhor, que esse também é um tempo onde nós, como cristãos, somos a resposta para muitas situações que têm acontecido, muitas dificuldades que estão acontecendo em virtude de tudo que estamos vivendo. E eu peço, Senhor, que tu através dessa palavra, que tu ilumine o nosso coração, que tu nos motive, que tu nos encha de ânimo para vivermos aquilo que tu queres que venhamos a viver, para que sejamos realmente uma luz em meio às trevas. É o que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Essa narrativa nos mostra uma história bem interessante. Eliseu e seu grupo de profetas, eles estavam vivendo um novo tempo. De repente, o grupo de profetas aumentou e o lugar onde eles se reuniam já não era apropriado mais para eles. O número havia aumentado muito. E diante daquela nova realidade, um dos profetas, um dos discípulos que estavam ali, sugere, ele tem uma sensibilidade de entender que aquele momento havia mudado, e ele acaba se dirigindo a Eliseu e dizendo: olha, esse lugar ele é pequeno para nós nesse momento, nós precisamos expandir, nós precisamos aumentar esse local. Eliseu ele olha para aquele discípulo e ele diz: tudo bem, podem ir, né? Vocês podem se reunir e ir. E esse discípulo e esse profeta, ele diz: vem conosco, caminha conosco, esteja conosco, viva esse novo tempo, viva essa busca de solução junto de nós. E Eliseu parte com eles até as margens do Rio Jordão, um lugar que era muito arborizado, um lugar que tinha muito recurso, e eles estão ali. Eu quando eu imagino isso, eu imagino eles trabalhando com muita alegria, eu imagino eles em unidade, eu imagino eles agindo, trabalhando, motivando um ao outro, já visualizando aquilo que eles estavam buscando com aquele trabalho todo. Só que quando aquele trabalho está sendo realizado, surge um novo problema. Um dos discípulos que estava cortando árvores acaba perdendo o ferro do seu machado, que cai dentro do rio, e com isso some. Não há como encontrar dentro daquele rio o ferro do machado. E mais grave do que isso, aquele servo diz: Senhor, me ajuda aqui, por favor, porque era emprestado. E talvez para nós seja só uma questão de cuidado com o que é do outro, mas era muito mais grave naquele tempo. Os comentaristas bíblicos dizem que a perda do ferro do machado que era emprestado, e um profeta, um discípulo de profeta, ele não tinha muitos recursos. Ter um instrumento de trabalho desses naquela época era algo muito caro, e a perda desse ferro do machado implicava que esse profeta, aquele que perdeu o ferro do machado, trabalharia de uma maneira escrava até conseguir pagar o dono da ferramenta no valor que fosse
a ferramenta que ele havia perdido. Eliseu, ele pergunta onde é que está, onde é que foi que você perdeu, né? Ele demonstra o interesse por aquele problema. E ao saber onde aquele ferro havia caído, Eliseu corta um galho, pega um galho, joga na água, e de uma maneira miraculosa o ferro do machado flutua sobre as águas e o problema é resolvido. Aquela situação é resolvida. Nós, assim como Eliseu e sua escola de profetas, nós também estamos vivendo um novo tempo. Nós estamos vivendo um tempo que tem sido um tempo muito difícil, um tempo marcado pelo medo, um tempo marcado pelo isolamento, um tempo marcado também pela falta de emprego e perda de emprego, um tempo marcado por incertezas, um tempo marcado também pela polarização, pela divisão, pelas pessoas se tornarem inimigas umas das outras, informações falsas, um tempo realmente muito difícil. Além de tudo isso que nós estamos passando em virtude do Covid-19, nós também enfrentamos essa situação tão difícil que se apresenta no mundo todo, não é exclusividade do nosso país. O mundo todo tem vivido surtos de violência, surtos de separação, tem vivido situações que vocês devem estar acompanhando nos noticiários, racismo, intolerância, violência. Parece que esse momento, esse novo tempo, ele acabou despertando ainda mais o que de pior existe na humanidade. Talvez, puxando para nós, fazendo até mesmo um paralelo, uma metáfora com que Eliseu e os profetas viviam, também parece que esse mundo, que essa casa, ela hoje está estreita demais para nós. Parece que essa casa está pequena demais para nós e nós precisamos ampliar as coisas. Nós precisamos derrubar as paredes que estão se levantando e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo e do seu amor, construir pontes. Pontes de edificação, pontes de misericórdia, pontes de compaixão. O que chama atenção muito nesse texto que lemos, nesse texto de Eliseu e sua escola de profetas, é que esse texto ele é repleto de coletividade. Você percebeu como a ação desse texto se desenvolve? Ela não se desenvolve somente no individual, mas ela se desenvolve sempre, quase sempre no plural. Vamos, fazemos, o lugar que nos encontramos. Há um senso de pertencimento muito importante entre aqueles homens que nós precisamos olhar com atenção. Essa questão da coletividade, essa questão do não pensar somente em si, mas pensar naqueles que fazem parte do círculo de amizade, do círculo de convivência que nós temos. E quando esses membros dos profetas eles se mobilizam para resolverem juntos o problema, Deus estava com eles. Deus ali estava trabalhando em meio daquela unidade, porque Deus age através da unidade dos cristãos. Deus era com eles, Deus era o motor que gerava toda aquela força de estarem juntos, de permanecerem juntos e de trabalharem juntos, apesar de todas as coisas. Eliseu também trabalhava com eles. É interessante que não há espaço para diferenças naquele novo tempo. Eliseu, como o mestre, como o profeta, ele também é convidado a se unir àquele grupo naquela busca de solução.
E Eliseu sabiamente caminha com eles, vai com eles, está com eles. E era importantíssimo a presença de Eliseu com eles. No decorrer da narrativa, nós percebemos claramente que Eliseu era imprescindível que estivesse ali naquele momento. Algo que também chama atenção é que quando o ferro do machado de um dos discípulos cai na água, não há um deixar de lado o que estava acontecendo. Não há uma indiferença com o que estava acontecendo. Eliseu, ele rapidamente, ele age, rapidamente ele se preocupa com aquela situação. Rapidamente ele se coloca em ação em prol do outro diante daquela situação que estava acontecendo. E ele pergunta: onde é que caiu? Né? Onde foi que esse ferro do machado caiu? Porque o problema não era só daquele homem, o problema era de todos naquele momento. Todos estavam reunidos, todos trabalhavam em conjunto, todos viviam e entendiam que aquele novo tempo não tinha espaço para o individualismo. Aquele novo tempo era um tempo onde precisava-se mais do que nunca da união, da comunhão, do esforço mútuo, do trabalhar junto, da coletividade. O texto enfatiza coisas essenciais do cristianismo que, infelizmente, há algum tempo tem saído um pouco de moda. 2 princípios fundamentais que estão sendo totalmente esquecidos, 2 princípios fundamentais que estão sendo totalmente colocados de lado, até mesmo dentro do próprio cristianismo. E esses princípios cristãos são a unidade e a igualdade. A unidade, todos juntos, e a igualdade, todos iguais diante de Deus. Princípios esses que nós, como cristãos, precisamos resgatar nesse momento de pandemia. O nosso manual de doutrinas, ele fala algo muito importante sobre essa unidade, sobre essa coletividade dos cristãos, que são chamados de Igreja do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: o Espírito Santo empoderou a Igreja para a missão. Ao reafirmar e chancelar nossos chamados, a Igreja nos envia ao mundo para compartilhar a missão de Deus, que enviou Jesus para reconciliar o mundo consigo mesmo. A Igreja nos envia como resposta àqueles que sofrem, como resposta àqueles que hoje estão vivendo as consequências dessa pandemia, talvez de uma maneira bem mais grave do que a que nós estamos vivendo. E alguém já disse que essa pandemia, ela nos deixa todos na mesma tempestade. Todos estamos na mesma tempestade, todos estamos enfrentando um mar bravio. Não importa se você é rico, se você é pobre, se você é famoso, se você não é, todos estamos na mesma tempestade. Mas eu abro um parêntese: nós estamos na mesma tempestade, mas com certeza os nossos barcos são diferentes. Nem todos estamos vivendo da mesma forma. Se nós olharmos para o quadro do nosso país, da nossa cidade, nós podemos perceber que nem todos estão no mesmo barco. O número de pessoas que tiveram que sair para morar na rua porque perderam seus empregos e não puderam pagar mais seus aluguéis é alarmante. As necessidades são imensas. E nós, os cristãos, precisamos entender e precisamos olhar para esse novo tempo, entendendo que talvez, ou com certeza,
podemos ser a resposta de muitas pessoas que nesse momento olham, talvez como o salmista, elevam seus olhos para os montes e perguntam: de onde virá o socorro? Talvez o socorro seja eu, talvez o socorro seja você que está assistindo, ou talvez você que está assistindo e está passando por uma situação. Talvez o seu problema não seja a falta de verba, mas pode ser alguma outra situação que diante dessa pandemia veio acometer a sua vida. E saiba, Deus, Ele não nos abandona nas tempestades da vida. Da mesma forma que naquele momento onde Eliseu e seus discípulos enfrentavam novos tempos e tentavam agir em unidade para a solução daquele novo tempo, houve um momento onde a unidade ela representou muito. Aquela unidade representou um momento onde se manifestava o amor, a graça de Deus, o milagre de Deus, o poder de Deus em meio daqueles que estavam reunidos em nome de Jesus Cristo. E é isso que nós precisamos buscar. Nós precisamos buscar essa unidade que gera esse momento onde Deus age através da nossa vida, Deus age através da igreja e de seus filhos em prol daqueles pequeninos que encontram-se em situações difíceis. Há uma antiga lenda judaica, um antigo conto judaico que eu gostaria de compartilhar com vocês, já terminando essa reflexão. Essa lenda judaica diz que um dia Deus convidou um rabino para conhecer o céu e o inferno. Deus conduziu esse rabino primeiro ao inferno. Quando se abriram as portas do inferno, o rabino viu uma sala muito bonita, cujo no centro havia um caldeirão com uma deliciosa sopa. O cheiro era muito agradável, a aparência daquela sopa era saborosa, e ele olhou em sua volta e naquela sala haviam várias pessoas sentadas, famintas e desesperadas. Foi quando ele percebeu que aquelas pessoas que estavam desesperadas, que estavam famintas, que estavam ali em agonia, elas tinham algo diferente. Os braços delas eram virados para trás. E do lado de cada uma delas havia uma enorme colher. Uma colher muito grande, que seria para tomar a sopa. Como os braços deles eram virados para trás, eles não conseguiam servir seus pratos e eles não conseguiam se alimentar. Então eles ficavam só olhando aquela saborosa sopa, sentindo o aroma daquela deliciosa sopa, mas morrendo de fome, em tristeza, em agonia e em desespero. Deus então tirou o rabino dali. Deus disse ao rabino: agora eu vou te levar ao céu. O rabino, muito impactado com aquela cena triste e desesperadora, ele encheu o coração de esperança, pronto para ver maravilhas no céu, pronto para ver coisas extraordinárias no céu. Mas quando se abriu a porta do céu, para a surpresa do rabino, havia o mesmo quadro, uma grande sala, pessoas sentadas ao entorno dessa sala, todas com uma grande colher e com os braços virados para trás. Porém, havia uma diferença muito importante. Cada uma dessas pessoas estavam felizes, cada uma dessas pessoas estavam exultantes,
e glorificavam a Deus e se alegravam, e havia o som da alegria, o som de risadas, o som da amizade e do companheirismo. O rabino não conseguiu entender muito bem, aquela imagem também o impactou muito. Então o rabino ele vira para Deus e pergunta: eu não estou entendendo, o céu é igual ao inferno, mas ambos estão na mesma situação, mas no inferno as pessoas estão desesperadas e aqui no céu as pessoas estão saciadas, felizes. E o que é? O que está acontecendo? Não há fome, não há sofrimento, não há desespero. Qual é a grande diferença que há aqui? Porque eu não estou entendendo. Então o rabino sorriu e respondeu: você não percebeu? É que aqui no céu ninguém pensa em si mesmo, todos pensam uns nos outros. Então, com os braços virados, eles pegam a grande colher e eles enchem os pratos daquele que está do seu lado e alimenta. E assim sucessivamente, um alimenta o outro. Então eles estão sempre satisfeitos, eles estão sempre felizes, ninguém tem fome, porque no céu não existe um individualismo, no céu não existe egoísmo, no céu todos vivem uns para os outros. Essa lenda, esse conto judaico, ele se aplica muito a essa realidade que estamos vivendo, a realidade que o texto nos mostra, onde pessoas se uniam em prol da missão. Pessoas se uniam para ser um reflexo do amor e da graça de Deus aonde eles estavam inseridos. O problema não era de um, o problema era de todos. E dessa maneira, na coletividade, na unidade, Deus manifestava o seu poder através deles. Assim como Deus tem manifestado o seu poder através da igreja, da unidade da igreja. Muitas pessoas estão sendo saciadas através do amor de Deus, no exercício da misericórdia e da compaixão que igrejas em várias partes do mundo têm se levantado e auxiliado, feito o seu melhor para que as pessoas que estão vivendo a parte mais difícil dessa tormenta e com os barcos mais precários possam ter um pouco de paz, possam ter um pouco de amor, de compaixão e sentir através dessa unidade da igreja, desse trabalho da igreja, sentir a graça de Deus em suas vidas. Esta vida coletiva em missão é a igreja no mundo. Esse novo tempo é um tempo que não há mais espaços para o individualismo. Esse novo tempo é um tempo onde nós mesmo separados, mesmo vivendo reflexos dessa nova realidade, nós mesmo assim podemos ser luz para aqueles que se encontram em desespero. Nós podemos ser aqueles que alimentam os famintos, aqueles que abraçam aqueles que estão desesperados, servindo, amando, restaurando, reconciliando os homens, famílias, reconciliando aqueles que estão separados de Deus. E sabe, tudo isso eu queria frisar nesse momento para você. Tudo isso, esse agir através de Eliseu e os profetas, esse trabalho em conjunto, esse trabalho em unidade, ele também não é esforço humano, ele é reflexo da graça de Deus.
O homem, por sua natureza, é individualista. O homem, por sua natureza, ele vive muito para si mesmo. Mas quando Deus habita em meio de nós, quando Deus habita no coração do homem, não há mais espaço para o individualismo. Não há mais espaço para o eu, nasce o nós. Por isso, o nosso Deus, ele vive nesse mistério da Trindade. Ele é um Deus único, mas um Deus de relacionamentos. Um Deus que nos ensina que nós não fomos feitos para a vida solitária. Nós fomos criados para a coletividade. Os tempos mudam, mas Deus não muda. As situações da vida mudam, mas o agir de Deus através da igreja não muda. Ele sempre age respondendo às necessidades de cada momento. O tempo está mudando, o mundo está mudando e o mundo ainda irá mudar muito mais. Mas quando temos Deus no nosso coração, nós temos essa sensibilidade de entender que por mais que o mundo venha a mudar, o amor de Deus sempre continuará o mesmo. Que nós possamos, como igreja, ser um reflexo da graça e da misericórdia de Deus em favor dos que sofrem e dos que clamam desesperadamente por misericórdia, por compaixão e por graça. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e que Deus fortaleça a você que está assistindo e que está vivendo uma situação difícil, talvez em virtude do isolamento, talvez alguma outra nova realidade que tenha acontecido em virtude desse tempo pandêmico e que você se encontrou em um novo momento. Saiba que esse Deus que nesse texto nos mostra que age no impossível, que age naquilo que não tem sentido para a razão humana, é o Deus que está do nosso lado, é o Deus que nos fortalece, é o Deus que age no impossível. E esse Deus, ele está agindo em nós, ele está agindo através de nós e ele está agindo em todos os lugares. Esse Deus é o Deus que nos ama e é o Deus que sempre está atento para as nossas súplicas, para os pedidos de socorro. Ele é o socorro bem presente na tribulação. Que esse Deus do amor, que esse Deus da graça, que esse Deus do socorro encontre a tua vida hoje e traga paz, e traga resposta, e traga impetuosidade, se assim for necessário, traga estratégias para viver esse novo tempo, traga inspiração para que você e eu sejamos o sal que dá sabor àquelas situações e aquelas coisas que já estão se tornando insípidas. Não perca a esperança, não feche os olhos para o novo tempo, mas encha o seu coração, abra o seu coração para que Deus nos conduza nesse novo tempo, com o mesmo espírito, com a mesma missão, mas com uma sensibilidade para as realidades, para as portas que têm se aberto diante de nós. Oremos. Pai, te agradeço pela tua palavra e eu oro em primeiro lugar pelas pessoas que têm sido afetadas por esse tempo pandêmico, pelas pessoas que têm sido afetadas não só pela fome, pela falta de emprego, não só pela situação de miserabilidade que tem atingido a nossa sociedade, a nossa comunidade, o nosso país, mas também pelas pessoas
que nesse momento sofrem situações que foram descobertas em meio à pandemia. Talvez situações que estão trazendo dor, que estão trazendo desesperança, que estão trazendo falta de fé. Eu te peço, Senhor, que tu visite essas pessoas, que elas saibam que esse Deus que age no imprevisível é o Deus que está do lado delas. E eu também oro por nós, a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que nós tenhamos essa sensibilidade de olhar para os novos tempos e sermos um sinal da tua graça no mundo, um sinal do teu amor no mundo, para que nós possamos nos unir àquilo que tu já está fazendo, pois a missão é tua e nós somos simplesmente cooperadores daquilo que tu já está fazendo. Então nos ajude a nos incluir naquilo que tu já está fazendo para sermos a resposta. Se algo de bom há em nós como igreja, não é virtude nossa, mas vem de ti, vem da tua graça, vem do teu amor e vem do teu Espírito Santo que nos impulsiona a agir em teu nome. Eu oro e agradeço no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Um grande abraço para vocês e também para os soldados do Corpo Central, que nós também, que estamos vivendo um novo tempo, possamos estar sensíveis para o que Deus quer de nós como Corpo Central e para que nós sejamos esse corpo cada vez mais unido, como eu já tenho visto que vocês são, e que cada vez mais nós sejamos unidos em amor diante do Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço a todos vocês, e eu e minha esposa e meu filho não vemos a hora que tudo isso passe para podermos estar com vocês, conhecê-los de uma maneira mais próxima e podermos compartilhar da vida com vocês. Que Deus abençoe e um grande abraço a todos.